Olá, bem-vindos ao episódio desta semana. Estou acompanhada por uma pessoa muito especial. Inês, diz olá. A tua câmera é esta. Pronto, eu tenho aqui 3 factos aleatórios sobre a Inês. Desculpa, está-me a irritar mais este cabelo estar aqui. Quem é esse cabelo? É não loiro? Suspeito. Ricardo. A Inês é a pessoa que mais odeia coisas no mundo. É também a pessoa que tem a madeixa de cabelo branco natural mais perfeita e bem colocada. É verdade, queres que eu mostre? Mostra. Consegue? Ai, não se está a ver, acho eu. Aí, Eu tenho muita inveja porque os meus cabelos brancos estão all over the place. E também é a pessoa mais perfeccionista do mundo, para começar, seja o que for. E nós estávamos a falar exatamente sobre isso, sobre a possibilidade dela ter um podcast e de nunca o começar. Síndrome de impostor não sou melhor. Não percebo porquê. Pronto, para começar, a pergunta super fácil que foi feita no meu Instagram de pessoas que te conhecem através de ti. Por mim, que é: que partes de ti é que achas que as pessoas não conseguem conhecer se só te conhecerem através das redes sociais? E nós já falámos também muito sobre isto. Esta pergunta, então é assim, pessoal, peço desculpa, é de manhã, eu dormi super mal, que é uma coisa sobre mim que as pessoas não sabem. Pois é, tu dormes, tens bem problemas a dormir. Eu não tenho uma relação saudável com o sono. Portanto, eu demorei algum tempo a perceber esta pergunta, mas é que partes de mim é que as pessoas não conhecem através das minhas redes? Ou seja, quem te segue só te conhece nas redes. Eu sinto que há muita coisa sobre ti. Sim, já tivemos esta conversa algumas vezes. Eu tenho sempre uma posição um pouco, talvez, não sei se é bem estranho, porque eu acho que as pessoas, tudo aquilo que eu transmito nas redes é aquilo que eu sou. Sim. Eu acho que as pessoas têm um acesso real àquilo que eu sou. E acho que as bases, tipo os pilares da minha personalidade estão nas redes. Sim. E se as pessoas estiverem um bocadinho atentas, alguns não, se calhar não são tão óbvios, mas se estiverem atentas, eu acho que consegues encontrá-los. Desde que tens o canal, tens canal de transmissão. As pessoas têm canal de transmissão, que eu odeio esse nome, by the way. Acho que as pessoas têm assim acesso a partes de ti menos curadas, formais, entre aspas. Tipo, a tua parte engraçada. Mas eu diria que isso é a coisa principal que as pessoas não conseguem aceder através do meu Instagram, é que eu sou uma pessoa com sentido de humor. Sim. E que não leva tudo a sério, mas eu também percebo que isto vem de uma ideia de que, como eu tenho opiniões muito vincadas sobre vários temas e como sou uma pessoa que expõe essas opiniões nas redes sociais e quando são temas importantes eu tento falar deles de uma forma séria, porque é a minha forma de o fazer, nada contra pessoas que falam de temas sérios com humor, etc. Eu até consumo bastante esse tipo de conteúdo, mas não é a minha cena. E eu acho que por causa disso cria-se essa ideia de que eu sou uma pessoa sem sentido de humor e assim, e é sempre uma característica que, ou as pessoas ficam muito surpreendidas quando me conhecem, dizem do género, uau, não parecias nada assim, não, afinal tu não és nada séria, levas tudo para a piada, fazes imensas piadas, tens muito sentido de humor. Ou então um bocado daquilo que tu dizias, que era, devias explorar muito mais esta personalidade nas redes. Mas eu também acho que, mas nós temos sempre uma percepção diferente das outras pessoas sobre nós próprios, eu acho, para o bom e para o mau. E eu acho que se as pessoas, isto já pode ser um bocadinho só da minha parte, mas acho que se as pessoas estiverem atentas, há alguns momentos em que eu consigo passar esse humor. Só que eu também tenho um tipo de humor bué específico, ou seja, eu não rio nem acho piada aquelas piadas assim mais usuais, ou eu tenho um humor muito específico e ácido, até um bocado bruto, não é? Algumas vezes. E pronto, acho que as pessoas têm que também estar atentas a esses pequenos detalhes, que não têm que estar, como é óbvio. Sim, mas sim. O que eu quero dizer é que eu acho que isso também acaba por estar presente lá, mas claro, não numa primeira camada. Sim. E se calhar tens que me seguir há muito mais tempo para perceberes isso do que para ir acumulando os sinais. Mas por acaso eu também reparei, não sei se foi essa a pergunta, porque eu também hoje de manhã estive a ver as perguntas que as pessoas tinham feito no teu grupo de transmissão, palavra que tu odeias. Canal de transmissão. Canal de transmissão. É que parece que é uma cena da rádio, sabes? Por acaso é-me indiferente, acho eu, o termo. Mas não mudou, eu sinto que mudou o nome, que quando surgiu logo no início... Em inglês era channel, acho eu. Mas é literalmente traduzido.
Pronto, Eu acho que sempre foi eu tenho a canal de ideia de que transição. tinha começado com outro nome que era um bocadinho mais agradável ao ouvido, mas E eu também reparei que havia uma rapariga que tinha dito que é a Inês porque seguia através de ti, não sei, Sim. através do perfil dela não consigo não perceber quem é que ela é. não conseguia conhecer-te. Mas por acaso eu aí não concordo. Pá, claro que eu não sei há quanto tempo é que a pessoa me segue, etc. Mas eu acho que até é fácil. Eu também sou muito. Ou seja, eu gosto de proteger a minha privacidade, não gosto que as pessoas tenham Sim, acesso a tudo, tudo claro. da minha vida. Mas eu até acho que é fácil conhecer algumas das coisas. Lá está, como eu já disse há bocado, as principais coisas que me caracterizam: de ser uma mulher feminista, gostar de cinema. Valorizar bastante a estética de uma forma geral. Estou a usar a palavra da forma correta, Bárbara. Estás sim, senhor. Fazendo referência ao episódio anterior. Pronto, isso são características que fazem parte daquilo que eu sou. Sim, mas pronto, eu acho que para alguém que entre, eu acho que é isso que estavas a dizer, que é preciso seguir-te se calhar há mais tempo, e agora com o canal de transmissão temos acesso a uma parte mais, não digo pessoal, menos curada, entre é aspas, isso, sim. porque eu não sinto que tu partilhes também coisas demasiado pessoais lá, porque nem é a tua forma de estar na internet, mas conseguimos ter acesso a essa parte que eu dizia que às vezes tinha pena que as pessoas não conhecessem sobre ti. Se nos restringirmos só ao perfil e aos stories, eu acho que fica muita coisa por dizer. Sim. Pois, por isso é que depois se calhar devia ter um podcast. Pois, eu sinto muita falta de mais conteúdos teus. Por acaso isso era uma coisa que eu me apercebi. Eu já tive um podcast, a minha vida um filme. Quer dizer, o podcast não era meu, mas eu fiz parte desse projeto com a Joana Miranda. E no outro dia havia um podcast de um colega e amigo de uma amiga minha, e eles estavam a falar sobre mim. E ele disse: eu não sei se tu tens noção, mas a tua amiga Inês, tipo, houve uma altura em que ela era a crush de toda a gente no Instagram, que eu não concordo, by the way, porque quando tinha o podcast. Mas eu acho que, ou seja, isto tudo para dizer o quê? Eu acho que sim, na altura em que eu tinha o podcast, as pessoas sentiam-se muito mais próximas de mim, porque me ouviam todas as semanas, e eu sou uma pessoa que, quando tem um podcast, não sou muito filtrada, não filtro muito o meu pensamento, e eu acho que isso acaba também por te aproximar das pessoas, e as pessoas têm um acesso mais, não diria mais profundo, mas mais completo à pessoa que és. Dá a ideia de proximidade. E eu acho que as pessoas depois também sentiram isso, sentiram que eu acho que houve ali uns anos em que as pessoas sentiam todas mais ou menos que me conheciam ou que sabiam quem é que eu era, e depois quando acabei o podcast isso acabou por desaparecer um bocadinho, também porque lá está, no podcast eu consegui explorar coisas que não exploro tanto no meu Instagram no dia-a-dia, porque também não é tão fácil explorar, não é? Não estás ali uma hora a conversar com uma pessoa em que as coisas vão surgindo naturalmente, não é? Normalmente quando eu partilho alguma coisa no Instagram tem um objetivo atrelado, não é? Não estou só a divagar. Sim, tu partilhas coisas mais através de texto ou de fotografias, e não tanto de vídeos a falar. Aliás, acho que nunca me lembro de teres feito algo assim. Nem nunca, eu nem nunca vou fazer, mas não gosto muito de dizer nunca vou fazer uma coisa. Nem sempre, nem. Mas é um conteúdo que eu não me vejo mesmo. Lá está, se forem excertos de um podcast ou assim, ok. Agora, estar a fazer um vídeo mesmo a falar para a câmara, como por exemplo tu fazes dos livros que lês, não me sinto muito confortável, até porque eu sinto-me muito mais confortável a escrever. Eu gosto muito mais de escrever do que de falar. Sim. É onde eu me sinto mais confortável. Por isso é que eu acho que antes de criar um podcast, porque eu acho sinceramente que já não vou criar um podcast. Se queres que eu seja totalmente honesta. Mas criar newsletters. Exato, eu acho que vou criar uma newsletter. Isso era muito fixe. Isso aí, uma amiga minha que sabe que eu também tenho um grande síndrome de impostor e depois acabo por nunca fazer nada. Depois fico frustrada porque não faço nada, mas em vez disso me motivar para fazer coisas, ainda fico mais irritada e acabo por fazer menos. Ela disse-me: olha,
eu vou pôr uma data limite e até este dia basta que mandar um texto da newsletter. O que acontece se não fizeres? Chicotada. Sim, ela vai-me assassinar. Boa, parece-me um ótimo plano. Mas é até ao final desta semana, by the way, por isso... E tens alguma coisa preparada? Tenho. Eu já tenho, imagina, eu na teoria até tenho algumas... A câmara está a descair. Aí está. Foste ligeiramente inclinando. Queres gravar tudo outra vez? Queres que eu ponha tipo aqui a mão para tu veres mais ou menos? Tá. O que eu estava a dizer é, eu na teoria até tenho várias coisas preparadas, ou seja, temas, porque eu ao longo do tempo vou pensando em coisas que gostava de explorar e escrevo nas notas do telemóvel. Eu escrevo a fazer tipo este símbolo, mas depois... Eu escrevo. Sim, escrevo coisas que gostava de explorar. Então já tenho para aí uns primeiros 4 temas que gostava de explorar. E o primeiro, que foi aquele que eu disse que ia escrever, porque eu acho que é o mais pessoal e é o que implica menos pesquisa, investigação e assim, é falar sobre o facto de... que isto foi um tema que eu até já falei contigo várias vezes. O facto de eu ter medo de engravidar e ter um filho homem. Sim. Então, o tema, aliás, eu acho que eu posso ir aqui às notas do telemóvel, acho que a forma como eu escrevi foi mesmo porque é que tenho medo de ter um filho homem. Ok. Eu acho que com a newsletter, depois isto é outra cena, que é eu vou ao podcast e digo, não, vou fazer. E depois não faço, mas acho que a newsletter vou fazer. Eu estou à espera. Vou-me esforçar muito, pelo menos, para fazer, eu acho que porque acho que também me vai... vais sentir mais realizado. Exato, vai-me realizar também. Sim. Em termos pessoais. Pronto, acho que também é giro partilharmos assim de uma forma minimamente resumida como é que nos conhecemos, porque a história remonta a 2019 e aliás, eu até vou partilhar como é que eu te conheci, porque eu não fazia ideia quem tu eras, nunca tinha ouvido falar. Eu agora estava a pensar, agora já me lembro, sim. E pronto, eu conheci a Inês, obviamente, por causa de uma polémica a envolver agora ia dizer feminicídio, feminismo e uma grande influencer da nossa praça. E pronto, uma pessoa que eu conhecia, que eu seguia, aliás, partilhou uma fotografia tua de Tia Refilares, por ela ter dito que não era feminista, porque ser feminista era só tipo andar de mamas à amostra e coisas do género. Tipo aquela ideia super estereotipada e desatualizada de uma feminista. E eu primeiro fiquei, oh meu Deus, esta rapariga é mesmo girei. Fui ver e depois li o texto e adorei e comecei-te a seguir e, confirma-se, tornaste uma das minhas crushes. Portanto, depois comecei a seguir-te mais atenta e nem sei como é que começámos a falar, propriamente a trocar mensagens. Eu já te seguia, acho eu. Se não te segui no Instagram, eu sei que já te seguia no YouTube. Quando tu me começaste a seguir, e lembro-me, temos aquela história que eu já te contei várias vezes, eu lembro-me que estava no Cascais Shopping, porque eu cresci em Oeiras, e é por isso que as pessoas acham que eu sou beta, que não sou, by the way. Visualmente dá azares. Tipo, eu percebo, eu consigo perceber, já passei a fase de tentar negar. Já não lutas. Quem me conhece sabe que eu não sou, mas se as pessoas quiserem achar que eu sou, está tudo bem. E eu fui ao Cascais Shopping, que é um shopping em Cascais, não é como o nome diz, e vi a Bárbara. Imagina, isto para mim era uma coisa super inesperada, porque normalmente as influencers ou youtubers que eu seguia eram todas muito de Lisboa ou nem sequer eram de Portugal. Portanto, eu não as via no meu dia-a-dia. E de repente tu estavas ali no Cascais Shopping, que era um sítio que eu ia várias vezes ao cinema, e estavas com o Ricardo e estavas a ir, acho que foi para os cinemas. E eu fiquei, oh meu Deus, esta pessoa que eu vejo no YouTube e que gosto de seguir o trabalho, está aqui no mesmo sítio que eu. Opa, na altura eu acho que foi um bocado Starstruck, sabes? Sei que depois decidimos conhecer-nos pessoalmente num almoço com outra influencer e uma amiga dela. E eu acho que foi super fixe esse almoço por uma razão, que é essa tal amiga dessa influencer era absolutamente detestável e irritante. Então eu acho que começámos logo a cruzar olhares e eu percebi logo, ok. Criou-se logo ali uma ligação através do ódio. Através do ódio. O ódio é um elo de ligação e foi o início do nosso amor. Então acho que daí, ou seja, ficámos logo muito ligadas por esse ódiozinho de estimação em comum. E depois pronto, fomos... Depois perseguimos daí. Sim. E nunca mais nos largámos. Nunca mais fizemos almoços com outras pessoas. Sim, não, isso é mentira, até fizemos. Fizemos. Já fizemos almoços com outras pois pessoas. Pois é, mas muito raramente.
Sim, estamos muito só as duas, mas já fizemos. Por exemplo, às vezes eu gosto de ver quando vamos com a Simone. Pois é. Sim, porque as minhas duas das minhas melhores amigas são a mesma pessoa Em dividida em corpos dois. diferentes. Conhecias em alturas, tipo, nada a ver, porque a Simone é a minha melhor amiga de infância, conhecia literalmente no primeiro ano, e a Inês conhecia há 6 anos, mais ou menos, mas são iguais. Tipo, gostos, Somos muito parecidas, sim. raivinhas, tom de pele que me deixa sempre humilhada. Então é super engraçado ver que eu claramente tenho um tipo. Sim, é verdade. You have a type. Voltando aqui um bocadinho à forma como eu te iniciei, ou como te apresentei no início, tu és muitas coisas, como toda a gente, mas se eu te pudesse caracterizar assim de uma forma super simplista, eu acho que tu és a pessoa que mais odeia coisas, mas também és uma das pessoas mais apaixonadas por mais coisas. Tu és assim muito de contrastes neste aspecto. E para começar assim já de uma forma super fácil e superficial, atualmente o que é que te irrita e o que é que te apaixona mais no mundo? Eu não me preparei nada para esta entrevista, eu não me preparo para nada. Não sei se é pouco profissional da minha parte, mas eu não gosto muito de censurar o meu pensamento, então prefiro não me preparar muito e depois dizer só aquilo que penso. Mas quando li esta pergunta, fiquei, fogo. Vamos começar logo a abrir. E pé juntos. E confesso que não reflito muito sobre ela, mas houve uma coisa que me veio logo à cabeça e é isso que eu vou dizer, porque eu acho que é a verdade, que é aquilo que mais me irrita atualmente no mundo é também aquilo que mais me apaixona. Ok. Que são as pessoas, no geral. Porque eu acho que não é difícil perceber porque é que pessoas me irritam, não é? Nós estamos atualmente numa fase um pouco... nem sei como é que é dizer, mas pouco esperançosa do mundo. Mas ao mesmo tempo, eu acredito muito que nós... precisamos muito de pessoas. Acho que nós só faz sentido viver em comunidade. E acho que são as pessoas que salvam outras pessoas, e precisamos de pessoas, precisamos uns dos outros para sobreviver, e até acho que o sistema capitalista também nos move um pouco nesse sentido individualista. Sim, e de vermos todos de como culto do eu, como adversários do que... Sim, de competição máxima. E há muito esse culto do eu, e atualmente nas redes sociais isso também é uma coisa que se propaga imenso, até com uma perspectiva saudável de protect your peace. Sim, amor próprio. Exato, gosta de ti antes de gostares de qualquer outra pessoa, que eu compreendo e até concordo até certo ponto, mas eu acho mesmo que nós não somos nada sozinhos, nós não somos nada de forma individual, nós precisamos de uma comunidade para sobreviver e para viver e para ser felizes. Aliás, até citando uma frase de um filme que eu nem sequer gosto assim tanto, do Into the Wild, happiness is only real when shared, ou uma coisa assim. Sim, eu sei em português, pronto. Pronto, a felicidade só é real quando partilhada. E eu acho que é um bocado por aí. Eu acho que nós não andamos cá a fazer nada sozinhos e precisamos muito um dos outros, e isto vai muito ao encontro também daquilo que eu sou. Eu não gosto de fazer nada sozinha. Acho que gosto de me rodear de pessoas, os meus amigos e a minha família. Eu acho que é engraçado essa característica tua, porque eu acho que essa é daquelas coisas que talvez as pessoas não achem sobre ti através das coisas que tu vais partilhando, porque claramente tu és uma pessoa super desenrascada e faz as coisas por ti, e eu acho que se calhar a imagem que passas é muito mais, não digo individualista, mas talvez uma pessoa que precisa menos de pessoas quanto eu sei que tu precisas, e o valor que dás tipo, à amizade, que eu sei que é uma das coisas mais importantes da tua vida, e que talvez seja daquelas coisas que fica assim perdido nas entrelinhas. Eu percebo, do que até partilhas. porque eu própria também muitas vezes acabo por falar da importância que é nós fazermos coisas sozinhas, e porque isso também foi muito importante para mim. Eu conseguia perceber isso, que gostar da minha própria companhia e não depender de outras pessoas para fazer coisas. Sim, não deixares de fazer coisas só porque não tens quem vá contigo. Mas eu tenho plena consciência de que não seria uma pessoa super infeliz se vivesse sozinha na minha bolha. E voltando um bocado à pergunta inicial que fizeste, eu acho que é por aí aquilo que mais me
irrita no mundo é também aquilo que mais me entusiasma no mundo, que são as pessoas e a sua complexidade, não é? Outra das coisas também que acho que qualquer pessoa que te siga, eu acho que é daquelas bandeirinhas que associamos logo a ti, é a questão política, de feminismo também já falámos aqui um bocadinho. Eu sei que a política é uma força motriz na tua vida mesmo muito importante, assim como a moda também. Eu acho que quem entra no teu perfil percebe logo essa parte, e eu tenho muita inveja do sentido de estética e moda desta rapariga. E já te ouvi dizer várias vezes a questão de que a moda também pode ser um ato político ou uma arma política, e já vamos aí um bocadinho, mas unindo aqui estes dois conceitos, tu consegues admirar a estética e o sentido de moda de alguém se souberes que essa pessoa está num quadrante político completamente oposto ao teu? É um bocadinho aquela ideia de separar a arte do artista, mas neste aspecto, em questões. Imagina, é mais fácil para mim responder essa resposta noutras áreas do que propriamente na moda. Eu acho que pessoas de um quadrante político muito diferente do meu, o seu sentido estético também vai estar distante do meu. Dificilmente. É diferente, por exemplo, numa área como, por exemplo, literatura ou cinema. Já aconteceu eu gostar muito ou música até, gostar muito de um determinado artista e depois não me identificar com a pessoa que ele é. Sim. Gostar da sua obra e não gostar da sua personalidade. Na moda, acho que é mais fácil para mim fazer essa afirmação de que, pelo menos estou aqui a pensar e não me lembro de nenhum ícone da moda que exista para mim, ou assim, uma referência que depois seja tipo de extrema direita, porque eu estou a pensar em todas as pessoas desse quadrante e acho que elas se vestem todas pessimamente. Acho que a única coisa mais ou menos que eu digamos que consigo perceber mais ou menos são os skinheads, que eles estão muito ligados com a extrema direita. E eles usam muito Doc Martens, que é uma coisa que eu gosto muito, e estão um bocado até ligados ao punk, mas isso é uma coisa que depois também vale a pena ser explorada de uma forma mais complexa, porque o punk também está muito ligado ao movimento antifascista, mas acho que de uma forma geral está mais, as pessoas relacionam-no mais com movimentos de extrema direita, e eu aí obviamente que não me identifico não me identifico intelectualmente com essa perspectiva, mas eu gosto, eu uso imenso Doc Martens. Sim, há sempre pontos pontos de encontro de tudo, claro, com tudo, portanto. Mas por acaso eu acho que essa questão de separar a obra do artista, sim, qual é a tua opinião é um tema super explorado, não é? Eu acho que teoricamente eu concordo com a perspectiva de separar a arte do artista, a obra do artista, mas eu acho que em termos práticos nem sempre é fácil, até porque muitas vezes a arte do artista também se reflete. Sim, exato, eles estão mais interligados do que... Eu acho que, por exemplo, é mais fácil para mim, pelo menos, separar isso tipo, por exemplo, em atores e assim, porque na verdade são pessoas que se transformam noutras. Por exemplo, agora não me estou a lembrar de ninguém específico, mas tipo o Kevin Spacey. Pois, eu também estava a pensar nele. Sim, ele é um excelente ator e pelo visto é uma pessoa. Sim, e eu acho horrível. que eu sou muito pouco coerente neste tema, porque há casos em que eu consigo separar isso e continuar a consumir a arte ou os trabalhos de certas e há outros pessoas que não. Tipo, imagina, uma das pessoas que eu não consigo e que me recuso a separar a arte do artista é, por exemplo, Miguel Sousa Tavares. Eu recuso-me a ler um livro dele. Tipo, acredito que seja bom, acredito que ele seja um bom escritor, mas eu não consigo aceitar a ideia de comprar um livro dele e estar a ler e a me irritar o tempo todo. Mas tem a ver, se calhar não, mas eu acho que também há uma dimensão, também é essa pessoa ainda está viva ou não. Eu acho que quando as pessoas estão mortas há mais tendência para existir mais facilidade, existe mais facilidade em separar talvez, a arte do artista, porque eu acho que quando a pessoa está morta consegues proteger-te um bocado nessa cena do já não lhe estou a dar dinheiro. Percebes? Já não estou a contribuir ativamente mas depois, por exemplo, com a questão do Kevin Spacey, eu
Sim, ele se é houver coisas com ele, eu vou continuar a ver e Sim, vou continuar ele é a achar que ele é um ator excelente, mas pronto, depois tem aquela parte meio manhosa da vida. Michael Jackson também Era é um isso que eu ia dos... dizer. E depois há questões que, por exemplo, para mim, Michael Jackson, depois ainda há outro ponto da dimensão que é: há artistas que eu simplesmente, por mais que eu queira separar, Fica não contaminado. Exato, eu não consigo. Eu agora ouço. Opa, Michael Jackson nunca foi assim um artista que eu ouvia imenso, mas ouvia com alguma regularidade e até ele foi super transformador na área musical e assim. E desde que soube aquelas polémicas todas horríveis, eu deixei mesmo de conseguir. Às vezes consumo alguma música, tipo, houve uma altura em que estava obcecada, há uns meses estava obcecada com a música dele, que era o Dirty Diana, e eu ouvi algumas vezes. Mas, por exemplo, se vou no carro e começo a dar músicas dele, a minha cabeça automaticamente Vai logo para ali, pois. vai para aí e eu acabo por mudar de música. Portanto, eu acho que na teoria eu até concordo com essa ideia de separar a arte do artista, mas acho que na prática não é fácil fazê-lo. E depois, eu acho que também depende do valor que tu dás a determinadas coisas. Por exemplo, eu acho que isto até depois nos vai dar outras perguntas que tu tinhas preparadas. A minha mãe sempre me disse que, porque eu sempre disse de boca cheia, entre aspas, que jamais me conseguiria ter uma relação amorosa com uma pessoa direita. E a minha mãe sempre me disse: Inês, não digas isso, sabes lá, há coisas. Mas, se calhar, eu não sei se ela dizia bem, há coisas mais importantes, mas dizia do género: isso não tem que ser uma razão para tu não estares com uma pessoa de quem gostas. Mas para mim a política é uma coisa tão central na minha vida, e eu acho que na verdade na vida de toda a gente, embora as pessoas não tenham bem essa noção, porque a política está presente em tudo o que fazemos, mas para mim é uma coisa tão importante e tão fundamental que eu não seria feliz numa relação com uma pessoa que defende, que tem uma visão do mundo completamente diferente da minha. Por isso eu continuo a acreditar nesse mote. Sim, porque lá está, principalmente para pessoas tão bem informadas sobre política como é o teu caso, que eu sinto que tenho umas noções, mas tipo, ao pé de ti sou completamente ignorante em termos de política. Mas lá está, eu acho que há assim um mínimo para pessoas minimamente atentas e preocupadas com o mundo. E eu, embora nunca tenha pensado, porque comecei a namorar com o Ricardo há 500 anos, nunca foi uma questão. E eu sempre achei, se calhar até conseguiria, lá está, ignorar certas coisas e assim. Até que, turns out, em 2020, algumas pessoas do meu grupo de amigos de infância, tipo, imaginem, os irmãos que eu nunca tive, que tive a opção de escolher aquelas pessoas mais importantes da minha vida, porque tal como tu, a amizade também sempre foi assim, a coisa mais importante da minha vida, pronto, foram para o lado chegando da força. E eu tentei durante... Assim, a primeira reação foi choque completo. Foi mesmo, eu só dizia tipo, por favor, não me digas isso, não me digas isso. Eu achei literalmente nos primeiros minutos que estavam a gozar comigo, porque naquela altura ainda era inocente ao ponto de achar que pessoas que votassem em partidos desses eram só ou muito velhas ou muito más pessoas. E de repente tinha aquelas pessoas que tinham crescido comigo, que eu achava boas pessoas, que eu gostava imenso, a dizerem que iam votar num partido daqueles. Eu acho que isso ainda acontece. Por exemplo, até a mim, que sou uma pessoa que me considero informada politicamente e com algum conhecimento de matéria, eu ainda hoje fico chocada quando descubro que algumas pessoas votam no Chega. Parece tão Mas claro. eu acho que isso é bom. Ou seja, é bom, diz alguma coisa sobre nós, sabes? Não, eu acho que nós ainda temos uma resta de esperança do género. Como é que esta pessoa... Mas, por exemplo, porque é engraçado, estamos a falar disso porque isso aconteceu ontem no trabalho. Eu dou-me muito bem com a senhora da recepção do meu trabalho, ela esteve doente, eu levei-lhe um bolo. Bem, não interessa. E eu estava-lhe a dizer: nunca mais me volto a abandonar aqui no trabalho, por favor, depois eu fico aqui entregue a estes malucos, não sei o quê. E já não sei como, ela disse: mas sabes que a dona do bar, a dona Ana,
está-se a candidatar pelo Chega. E eu, o quê? E ela, sim, imagina, uma senhora super simpática, super querida, que falava com toda a gente, e eu fiquei, o quê? E ela, sim, a dona Ana. Atenção, não é a senhora da recepção com quem eu me dou super bem. Sim. Mas é outra pessoa, é outra senhora que trabalha lá, com quem eu nem sequer não tenho uma relação muito próxima, mas que foi sempre muito simpática. E ela e a senhora da recepção estava-me a dizer: pronto, mas ela é assim, não podemos negar, ela é super simpática com toda a gente. E eu disse: não, Isabel, mas ela não pode ser boa pessoa. Uma pessoa que é boa pessoa não pode representar um partido como o Chega. E depois eu só pensava, em todas. Ela é chefe, percebes? Ela é chefe do bar, do trabalho. E eu só pensava em todas as pessoas que trabalham com ela ou para ela, que são pessoas racializadas, que fazem parte de minorias, não é? Há pessoas de todo o tipo ali e de repente sabem que a chefe delas representa um partido que na maior parte das vezes, ou sempre, está constantemente a colocar estas pessoas em perigo ou em situações de perigo. E eu fiquei chocada também. E é engraçado porque o Chega já está na nossa sociedade há algum tempo, não é? Infelizmente. Mas eu acho engraçado que nós ainda continuamos a ficar chocados com estas pequenas coisas que acontecem. Sim, é porque eu acho que é pelo quão extremo é. Porque imagina, podes ter coisas, discrepâncias, tipo, sei lá, tens uma pessoa, és do Bloco e tens pessoal do PS, tipo, coisas assim, tipo, ok. Sim, até pode ir mais longe. Sim, eu tenho alguns amigos de direita. Pronto. Não são muitos, mas tenho alguns. Só que quando vai para lugares tão extremados e parece tão claro para nós, tipo, isto não é certo para ninguém, é complicado manter essa ideia de que esta pessoa é boa pessoa. E quando essas pessoas são os teus amigos de sempre, eu durante anos e anos, foi tipo, a minha relação tóxica foram estas pessoas, porque eu tentei-me agarrar tanto àquela ideia que eu tinha deles antes, estava em completa negação. Mas sabes que eu acho que também tem a ver com uma coisa que eu já pensei algumas vezes, que é: nós até chegarmos a uma idade de jovens adultos, entre aspas, não ligamos muito a estas coisas, não é? Então tu tu crias amizades com base em coisas, eu não diria menos importantes, porque acho que são igualmente importantes, mas menos, ou seja, que há menos possibilidade da discordância ser tão fraturante. Então baseias-te muito com gostos de se gostas de jogar à bola, se gostas de ouvir música, e depois, na verdade, o tempo vai passando, não é? E tu vais chegando a uma idade adulta ou começas a crescer e percebes, bem, afinal esta pessoa defende estas coisas e de repente deixas de te identificar com ela, não é? Porque aquilo que primeiro te ligava às pessoas acaba por se fragilizar ao longo da vida. Vai ficando para baixo na ordem de prioridades ou de coisas fundamentais. E isso é interessante. Eu também quando o Chega surgiu, perdi muitas amizades. Pois, olha, era por acaso a pergunta que eu tinha fazer a seguir, que era se já tinhas perdido amizades por questões políticas. Sim. E quando chego eu tenho mesmo tolerância zero. Pois, eu lembro-me sempre, é um dos meus Roman Empires, é uma resposta que tu deste uma vez naquelas caixas de perguntas no Instagram, que era foi na altura em que o Chega começou a ganhar alguma força e algum palco, que te perguntaram o que é que fazias se descobrisses que um amigo teu era do Chega, e a tua resposta foi: era ex-amigo. Seria um ex-amigo, sim. E eu nunca mais me esqueci desta resposta. E eu lembro-me que na altura, antes disto tudo acontecer na minha vida, achei tipo, se calhar um bocadinho extremista. Mas depois pronto, realmente tentei que não acontecesse isso comigo e foi impossível, porque eu não consegui ignorar o facto de estar a tentar gostar de pessoas que não gostam de certas pessoas só porque isto e aquilo. E lá está, é isso. Eu com o Chega tenho mesmo tolerância zero. Eu tenho alguns amigos que são que votam em partidos de direita e tenho longas discussões com eles, algumas mais acesas que outras, mas consigo manter. Confesso que também não são as pessoas com quem se calhar eu
Não são pessoas tipo super próximas a mim, mas considero meus amigos e consigo manter uma amizade com elas e consigo criar um ambiente em que concordamos em discordar. Apesar de achar que há determinados assuntos que tanto a direita como a esquerda podem ser concordantes. Sim. Apesar de eu achar que as coisas devem estar bem separadas, que isto é uma coisa que as pessoas às vezes não concordam muito, porque as pessoas dizem nós temos é que votar em pessoas, não é em partidos. Eu discordo totalmente desta ideia. Os partidos estão organizados da forma que estão por algum motivo, tem a ver com aquilo que o seu posicionamento em determinados temas, etc. Portanto, bora ir um bocado contra esta ideia. Mas eu consigo manter amizades e relações com pessoas que têm visões políticas diferentes das minhas, e até acho importante fomentar a discussão nesse caso, mas para mim há um limite que não pode ser cruzado, e o Chega cruza todos os limites que eu tenho e todos os valores que eu defendo, por isso é um bocado por aí. Sim, e tens assim algum limite ou uma regra tipo imposta a ti própria, por exemplo, de limites entre debater ou não debater em determinados momentos para preservar ou amizades ou momentos? Porque eu sempre tive muito essa dificuldade de, muitas vezes acho que é importante discutir ou debater porque, pronto, que é assim que as coisas se devem fazer, através da comunicação, mas ao mesmo tempo nunca sei quando é que é o momento ou de iniciar ou de parar para de repente não ser sempre uma guerra aberta. Eu acho que depende, no meu caso depende de várias coisas, e porque eu naturalmente, eu acho que nós aqui somos um bocadinho diferentes. Eu acho que enquanto tu naturalmente tentas evitar o confronto, eu procuro o confronto, percebes? Eu sou uma pessoa combativa, e sinto-me confortável a discutir, por isso eu durante muito tempo, porque também foi uma coisa que eu aprendi na faculdade, a faculdade foi muito importante para mim nesta questão política e na forma como eu cresci politicamente, a FCSH, mas eu acho que o meu crescimento tem vindo no sentido oposto, ou seja, tem vindo em conseguir não discutir em alguns momentos para preservar a minha sanidade mental e para conseguir fazer uma distinção de será que vale a pena esta discussão ou não. Porque às vezes é estar ali a tentar bater porque num cavalo morto. Exato, simplesmente, às vezes simplesmente não vale a pena discutir com aquela pessoa porque ela nem sequer vai ser uma discussão honesta. Isso é uma coisa que me irrita extremamente. São pessoas que não são intelectualmente honestas a discutir e de repente estão só a ir buscar argumentos que nem sequer são argumentos, são falácias, e acho que existem muitas pessoas assim que nem sequer vale a pena discutir com elas, mas eu também não acredito muito, porque há muitas pessoas que dizem só vale a pena discutir se achares que consegues mudar a opinião da pessoa. E eu não concordo muito com isso. Eu acho que nós podemos e devemos discutir, mesmo que saibas que no fim a pessoa vai manter a opinião dela, mas pelo menos vai ter acesso. Pode ficar assim um embriãozinho ali qualquer. Vai ter acesso à tua ideia e pode alterar. Sim, porque eu acho que algumas coisas. O grande problema do mundo hoje em dia é as pessoas estarem tão certas, ou seja, toda a gente e isto tem muito também a ver com a questão toda dos algoritmos e não sei o quê. Eu lembro-me de há uns anos ter viralizado aquele documentário da Social Dilemma. Era sobre... Foi quando o algoritmo começou a ganhar forma, foi para aí 2019 ou 2020, e de ter sido super importante para eu perceber que isso realmente estava a acontecer. E na altura, para mim, a questão que se impunha mais na minha vida era a questão do veganismo e da ecologia, da sustentabilidade, e eu de repente disseram lá uma coisa que era, através do algoritmo vão-te sendo sugeridos conteúdos que concordam contigo. Então tu de repente estás dentro daquela bolha, em que toda a gente concorda contigo e tu só consegues achar que quem discorda só pode estar errado, porque se toda a gente concorda comigo, então tu és o único que não concorda, impossível estar certo. E eu acho que debater nesses momentos é furar um bocadinho essas bolhas, nem que seja para as pessoas acharem que não é o mundo inteiro e que há meia dúzia de gatos pingados que são completamente...
Eu acho que a discussão, de uma forma geral, é uma coisa super importante e que as pessoas têm tendência a demonizar. Claro que porque eu acho que as pessoas acham que não é possível discutir sem toxicidade. E acho que isso não é verdade. Eu acho que tu podes ter uma discussão saudável e sem te exaltares muito, ou então exaltante até, mas de forma respeitosa. E eu acho que isso só vai beneficiar. Por exemplo, eu falo. Vou falar sobre o meu caso. Eu, quando discuto sobre pessoas que têm visões diferentes das minhas, muitas vezes dentro da própria esquerda, as pessoas têm diferentes visões, não é? E eu, normalmente, as discussões muitas vezes até contribuem para eu ficar mais segura da minha opinião e das minhas convicções e daquilo que eu acredito. Mas também, obviamente, não sou nenhum ser iluminado e também, através da discussão, já mudei a opinião, já alterei a opinião e já pensei sobre coisas que se calhar tinha certezas absolutas antes, não é? Portanto, eu acho que isso também é cada vez mais raro, porque as pessoas estão todas cheias de certezas e parece que mudar de opinião é ser incoerente, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Porque é uma coisa que me irrita, porque eu acho que é normal as pessoas não serem sempre coerentes. Porque nós vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos nos adaptando, e provavelmente a pessoa que tu eras há 5 anos é diferente, mesmo que tenha as mesmas bases, é diferente da pessoa que tu és agora. Por isso é normal tu ires criando algumas incoerências ao longo destes 5 anos. Sim, eu acho que as pessoas estão sempre à espera que a gente se mantenha. Sim. Eu sofro, entre muitas aspas, sofro muito com isso, porque como eu comecei a minha presença online de uma forma muito ativista, para não dizer chata, hoje em dia que primeiro toco muito menos nesse assunto da alimentação e toco de formas mais, ou seja, está incluído no meu estilo de vida e naquilo que vou partilhando sem ser tipo palestra, e estou constantemente a ser cobrada para porque é que tu não falas sobre isto? Porque é que já não te importas sobre aquilo? Porque é que já não fazes vídeos a mostrar certas e determinadas coisas? E é difícil as pessoas compreenderem que tipo, eu sou outra pessoa agora. Tipo, eu vou ver os meus vídeos antigos e não é que eu discordo do que eu estou. Em algumas coisas discordo, normal, mas noutras eu já não me identifico com aquela forma de comunicar. Até porque nas redes sociais a nossa forma, globalmente, a forma de comunicar mudou drasticamente. Sim, e eu acho que nesse caso as pessoas até deviam olhar um pouco para elas próprias, porque nós também alteramos. Nós queremos muito, acho eu, há uma tendência para querermos que as pessoas que nós consumimos se mantenham sempre iguais, mas se nós também não nos mantemos sempre iguais, porque é que essas pessoas deveriam... Sim, eu percebo que no conteúdo e nos youtubers ou influencers que nós seguimos e criamos essas ligações, está ali um pardal, que fofo, essas ligações emocionais, tipo, é super nostálgico se eu for ver vídeos antigos de youtubers que eu seguia e às vezes há-me saudades, tipo, porque é que esta pessoa não é assim? Mas lá está, tipo, eu consigo perceber talvez isso melhor porque também estou dentro desse mundo. Mas eu acho que esperar que toda a gente permaneça igual ano após ano é, sei lá, é inconcebível. Sim, primeiro não dá, e depois mesmo se desse, eu acho que era um sinal muito triste de se as pessoas continuaram todas iguais. Se eu fosse igual a como era com 18 anos, porra, coitadinha de mim. E eu acho que há muito essa ideia de que mudar é ser incoerente e de que mudares de opinião é seres fraca também, tipo, E eu às vezes tenho algum problema com isso, porque eu acho que fui criada numa família onde ter razão era uma das coisas mais importantes. E eu estou constantemente a lutar contra esse ímpeto que eu tenho de... Às vezes acontece muito, principalmente com o Ricardo, que é a pessoa com quem eu tenho mais à vontade para discutir e para debater. Às vezes, a meio da discussão, eu já percebi que ele tem razão e eu continuo... Eu percebo. Mas eu acho defender algo que eu já sei que está errado só porque o orgulho põe-se no caminho. Sim. Eu também sou uma pessoa super orgulhosa, por isso também é uma coisa que tem alguma
eu adoro ter razão. Pois, eu acho que toda a gente gosta, na verdade, mas para certas pessoas é mais fácil. Ok, eu assumo que tens razão e eu normalmente na discussão não consigo. Só depois. Depois vou tipo para casa ou enfim para outro sítio e depois, ok, tenho razão, deixa-me lá dizer isto. Ou por mensagem, se for uma pessoa que não mora comigo. Faz esse processo todo que eu acho que é o mais importante, porque eu acho que as pessoas também têm diferentes tempos. Sim. Ou seja, quando existe uma discussão, há pessoas que conseguem logo ficar bem, discutem, ok, a discussão terminou e agora está tudo bem. Eu também tenho alguma dificuldade em fazer essa gestão emocional. Eu também preciso de algum tempo para me acalmar, respirar fundo e ok, vamos lá partir aqui de um ponto onde tudo está melhor outra vez. Portanto, eu acho que também depende um bocado das pessoas, mas acho que o mais importante é ter essa noção de que, ok, neste caso não tinha razão, estava errada, e transmitir isso. Que é uma coisa que eu, por acaso, também tenho. Eu acho que eu também tento fazer isso, ou seja, eu sou uma pessoa que tem opiniões muito definidas e muito certas, mas eu tento sempre que a minha opinião não seja uma opinião estagnada. Ou seja, quando as pessoas me questionam de alguma coisa, eu tento refletir sobre isso. E também, mas é um trabalho ativo que eu faço para procurar, lá está, evoluir e sair um pouco da minha bolha. Mas eu adoro discutir. É uma coisa, a sério, eu adoro discutir e isto, quando eu digo isto, as pessoas acham sempre, eu acho que a imagem que se cria na cabeça das pessoas sou eu aos berros com pessoas. Sim, que és bem conflituosa. Mas não, eu até acho que sou um bocado conflituosa, mas nem sequer é por aí. Quando eu digo adoro discutir, eu adoro, porque isso foi uma coisa que sempre me foi ensinada em casa e que eu valorizo muito os meus pais por causa disso, que é, sempre me foi ensinado a questionar as coisas, a falar sobre os temas, a questionar, ok, tu achas isto, eu acho isto, porque é que tu achas isto, porque é que... Sempre me foi ensinada a defender aquilo em que eu acredito, mas a questionar também aquilo que me rodeia. E depois isso criou uma dimensão ainda maior quando fui para a faculdade, porque era uma faculdade onde também se debatia muito. Isso é super tentava instigar isso nos alunos. Eu acho que seria super importante haver isso em todos os cursos, porque, por exemplo, eu comparando com o curso que eu tirei, que não tem nada a ver com o teu, ou seja, eu tirei artes, tu tiraste comunicação. Ciências da comunicação. Pronto, comunicação está logo pressuposto no tema que puxam para que tu exteriorizes, comuniques para fora. Enquanto que, por exemplo, no meu curso é muito mais para dentro, ou seja, pensas sobre as coisas e arranjas uma forma não direta de dizer expressar. tudo. E eu acho que eu acho que é por isso que eu tenho mais dificuldade, ou tinha mais dificuldade em exteriorizar o que pensava e questionar tudo assim de forma verbal, como tu sempre conseguiste fazer, porque não só em casa, não é que tipo, ninguém me proibia de falar, eu sempre fui muito, muito calada e talvez não tivesse tido esse estímulo da minha família, e depois tudo o que eu sempre gostei de fazer e o que eu acabei por escolher estudar a sério na universidade era muito essa forma de, ok, eu vou questionar o mundo e arranjar uma forma de dizer o que penso sem dizer o que penso. E eu acho que só consegui começar a exteriorizar mais quando criei o YouTube. Eu acho que também tem a ver com a personalidade, porque eu estava a pensar na minha irmã. Nós fomos educadas da mesma forma e nós só temos 18 meses de diferença, portanto os meus pais nem sequer é naqueles casos que a educação que deram uma é diferente da educação que deram outra, foi igual, nós crescemos juntas e nós somos pessoas muito diferentes. Eu sempre fui uma pessoa muito mais histriónica do que a minha irmã, mas eles sempre, lá está, esse estímulo que eles que me davam a mim também davam à minha irmã, e nós sempre fomos pessoas diferentes nesse sentido. Portanto, eu acho que também tem a ver um pouco com a personalidade de cada pessoa, mas sem dúvida, e nem sequer é uma coisa do meu curso, acho que é a mesma coisa da minha faculdade. A minha faculdade é conhecida também um bocado por isso. Há muito essa ideia de as pessoas discutirem sobre as coisas e se encontrarem nos momentos em que existem de comunidade, existe esse estímulo para existir debate e discussão. Sim, porque eu acho que a maior parte das pessoas, fora os problemas todos que já falámos agora, há muita gente com muita dificuldade em
criar raciocinar, ou seja, eu sei que sei isto e que defendo isto, mas que não sabem pôr em palavras, e é difícil às vezes conversar com muitas pessoas, porque também tem muito a ver com cada pessoa. Há pessoas mais reservadas e melhores ou piores com as palavras, mas porque eu sinto também que não é algo estimulado ao longo da nossa educação, esta coisa de, vamos ensinar as pessoas, as crianças, os adolescentes, a saber criar raciocínios lógicos e a argumentar de uma forma clara. E eu acho que às vezes eu sinto que estou a falar com pessoas que eu até estou a perceber o que é que ela está a dizer, mas ela não está a conseguir expressar-se. Distanciando um bocadinho desta parte política, para também não ser tudo unitemático ou monotemático. Pronto, para além de seres das minhas melhores amigas, és também, como eu já disse, a pessoa mais estilosa que eu conheço e a pessoa que me faz sentir mais feia no mundo. Isto é horrível. Porque é uma coisa, é um elogio que vem com uma ofensa. Mas não és a pessoa mais estilosa que eu conheço, mas também me faz sentir feia todos os dias. Não, mas é de mim para mim, não tens culpa de ser perfeita. Mas pronto, tocando um bocadinho outra vez mais nesta parte da moda, de que forma é que tu sentes que a moda, que a forma como te apresentas ao mundo, como te vestes, como te penteias, essas coisas todas, espelham aquilo que tu és também? Isso é uma coisa interessante, porque a moda sempre foi uma coisa central na minha vida e ao mesmo tempo não. Ou seja, eu, enquanto cresci, quando era miúda, eu era um bocado Maria Rapaz. Porque eu gosto de dizer que sempre fui feminista antes de saber o que era ser feminista. Então eu tinha uma tendência eu queria muito fazer coisas que as pessoas achavam que eu não podia fazer. Tipo desporto, porque era muito mais associado aos rapazes. Eras bom em desporto? Coisas assim, sim. Sempre fiz desporto e adorava. Nunca tive esse poder. Adorava fazer desporto. Era um bocado Maria Rapaz e era assim, como eu sou um bocado agora, não me dizes o que fazer, eu faço o que eu quero. E todas as vezes quando há porrada na Andaste vida... à porrada? Sim, foi com gajos. Uau. Com homens. Adoro. Por isso, pronto. E nessa altura eu não ligava muito à forma como me vestia. Contudo, lembro-me de pequenos momentos, eu sempre utilizei a forma como visto como expressão daquilo que eu sou. Então ela sempre teve alguma importância, simplesmente não era algo que eu pensava muito sobre. E depois, conforme fui crescendo, eu acho que foi mais na faculdade que isso depois se adensou, eu comecei a olhar para a moda mesmo como uma forma de expressão. E era algo, e ainda hoje em dia é algo que me dá muita confiança, porque também consegui chegar a um nível em que eu sinto-me muito segura acerca da forma como me visto, e mesmo que as pessoas questionem e critiquem, porque eu sei que há coisas que eu gosto e que visto que não são consensuais, não são muito consensuais, ou que a maioria das pessoas nem sequer gosta. É algo que não me abala, ou seja, é uma coisa que eu tenho muito bem definida. Sim, para mim, não te fragiliza minimamente. Que não me fragiliza, pelo contrário, eu olho como uma coisa que me dá mais confiança. E por isso a moda sempre existiu para mim um pouco nessa ótica de espelhar aquilo que eu sou, e como uma característica que me transmite confiança e que me protege ou me dá, torna-me mais capaz de tudo o resto. Vocês conseguem enfrentar o mundo. Se eu me vestir bem, ou se eu tiver confiança acerca daquilo que tenho vestido, sim, eu sinto-me mais capaz para fazer tudo. Sim. Seja discutir com uma pessoa que é direita, seja fazer uma parte do meu trabalho. Sim. É uma coisa mesmo muito central em mim, e que durante algum tempo tive dificuldade em assumir essa centralidade, porque acho que há alguma tendência para achar que a moda é uma coisa um pouco fútil. Sim. E eu tive as mulheres estão muito associadas a isso também, que eu tive uma situação na faculdade, porque eu na altura era muito próxima de um rapaz que era super intelectual, e as pessoas olhavam muito para ele como... este rapaz é só cérebro, ele é muito inteligente, e nós éramos muito amigos, e houve uma rapariga, infelizmente, que um dia foi ter com ela e disse: pá, não percebo mesmo como é que a Inês é uma das tuas melhores amigas, ou uma das pessoas mais próximas a ti. Ela é tão fútil porque ela só liga à moda.
E isso foi uma coisa que me magoou muito na altura, principalmente porque foi de uma mulher, e tudo que vem de uma mulher magoou-me sempre mais, porque ela era uma mulher de esquerda, feminista, e mesmo assim fez este comentário. E depois porque eu também me senti fragilizada nesse sentido de fogo. Não posso ser amigo desta pessoa que é tão inteligente só porque Estivestes bem, só porque te como me preocupas. preocupo com a moda e como a estética é uma coisa importante para mim, isso significa que eu então não tenho Sim, porque ainda não tinhas provavelmente essa confiança cimentada. inteligência, ou digamos assim, ou tanto conhecimento noutras dimensões. Sim, dizem sempre que as coisas que as ofensas, como é que é? As mentiras que doem mais são aquelas que nós sabemos que são um bocadinho verdade. Então provavelmente achavas também Sim, que o então facto eu nessa altura queria muito provar o contrário. E depois cheguei a um sítio também porque li alguns livros e fui também ganhando mais conhecimento sobre o tema, e a partir de um certo momento percebi que a moda é uma coisa central em mim e que eu adoro e que não diz nada sobre o meu nível de intelecto, digamos assim, até porque a moda está intimamente ligada com a política. Tudo, eu acho que tudo está ligado intimamente com a política, porque tudo aquilo que nós fazemos é político, e a forma como nós nos vestimos também é político. Há uma razão pela qual a mocidade portuguesa tinha uma farda, há uma razão pela qual em determinadas épocas da história existiam determinadas formas de nos vestirmos, etc. Há uma razão para a arquitetura de uma determinada era ser assim e não de outra forma. E tudo isso é estética, tudo isso é moda, Tudo isso é fado. e tudo isso é política. Portanto, a moda é sem dúvida uma coisa muito central em mim. Eu acho que é fácil qualquer pessoa chegar a essa conclusão, não é? É fácil perceber que eu tenho, que também tem muitas dimensões e também me faz questionar sobre muitas coisas, porque obviamente que há uma ideia super consumista associada à moda, da qual eu também sou vítima e para a qual contribuo. Ou seja, não é tudo cor-de-rosa e não é tudo maravilhoso. É difícil sempre encontrar esse equilíbrio, porque tu estás a falar nessa questão da importância e de como sempre usaste a moda para te expressares, mesmo em criança, em adolescente, e eu também sempre senti muito isso, principalmente em adolescente. Eu nunca tive assim um estilo especialmente diferente, ou nem alternativo, nem pronto, mas sempre dei mesmo muita importância à forma como me apresentava, e lembro-me que assim, a primeira vez que eu tive mesmo noção do quanto isso era importante para mim foi durante as praxes. Pá, que eu odiei, by the way. Se fosse hoje em dia, tinha-me declarado anti-praxe nos primeiros 5 minutos em que tivessem barrado comigo. Mas pronto, durante 2 semanas em que fomos praxados, tínhamos que ir assim com roupas. Sim, tipo farda, entre aspas. Epá, quando o primeiro dia, depois dessas 2 semanas em que eu pude usar a minha roupa, eu não te sei explicar a felicidade. Por acaso, tipo, eu vou farda conseguir também que o vejam. é um tema super Eu não comprei este atrás. não consensual. Não, estou a dizer tipo, a na farda escola. no geral. Sim, porque há aquele argumento de que todas as pessoas são iguais, então não podes diferenciar as pessoas com base no seu extrato social, não é? Mas ao mesmo tempo não existe forma de explorares a tua criatividade eu percebo, e forma de expressão. É daqueles temas bem delicados que eu percebo a razão de quem é a favor, mas eu acho que sou mais contra fardas do que a favor, porque eu acho que, principalmente enquanto estás a crescer, eu acho que é muito importante ter essa oportunidade de poder explorar quem quer ser. Sim, o que não faz sentido é excluir determinadas pessoas, mas lá está isso. Eu acho que também já é outro tópico dentro deste tópico, que é existir uma exclusão ou inclusão por parte de algo que te dá status, que é uma marca. Ou seja, já não é... Eu ao longo do meu crescimento nunca usei marcas. A minha família é uma família classe média. Tenho 2 pais enfermeiros, portanto. E eu nunca usei nada de marca. Eu nunca tive um iPhone. Nunca... Sei lá, os meus ténis não eram... os últimos, percebes? Claro que havia pessoas, provavelmente não, claro que havia pessoas menos, eu era privilegiada entre as pessoas, mas esse status de marca, esta pessoa usa uma coisa de marca, etc., nunca foi,
essa ideia não estava presente no meu grupo de crescimento, o que é ótimo, não é? Porque com isso eu também, quer dizer, também me choca que uma pessoa vá incluir ou excluir uma pessoa porque ela, em vez de estar a usar uns ténis da Adidas, está a usar uns ténis do Continente. Até porque isso não diz nada sobre o sentido de moda ou o sentido estético da pessoa. Aliás, há pessoas muita com gente, muito dinheiro sim, que vestem muitas marcas e que de luxo têm um gosto e que muito se vestem muito mal, isso na minha nota-se opinião. tanto na roupa e na decoração de casa, porque parece que é tipo, ei, eu tenho bem dinheiro, vou comprar as cenas mais maradas do mundo. Mas sim, tipo, na nossa altura também, pelo menos na minha escola, em Buliqueime, esta metrópole, houve muito aquelas modinhas tipo das mochilas da Eastpak, toda a gente tinha aquelas, as funny packs. Sim. Eu lembro-me, por exemplo, dos Willys, que eram aqueles ténis com rodinhas. Eu tive isso. Eu não tive, era uma coisa que eu queria ter, mas os meus pais nunca me deram. Mas, por exemplo, lá está, nunca na vida me iriam excluir. Sim, também nunca senti que isso porque acontecesse. não tinham os ténis com mas acho que rodinhas. depende muito das zonas do país, das Depende escolas. muito, sim, depende muito. Mas eu até andei numa escola de betos. Pronto, é que eu partilho muitas memórias e isso com o Ricardo, que embora tenhamos 10 anos de diferença, também não é assim tanto, tipo, a sociedade não mudou por aí além, mas só o facto de ele ter crescido em Tavira, as coisas que eu lhe conto da minha escola em Buliqueime, ele fica chocado por ter sido tão tranquilo. Ou seja, tipo, não havia bullying, não havia essa exclusão. Não, eu acho, na minha realidade existia exclusão, mas não era por causa disso. Sim, na minha escola também. Questão. Porque ali Era em Buliqueime há uma coisas. comunidade muito grande, uma comunidade cigana, então há muitas pessoas ciganas na escola e eles sim, eram muito excluídos, muito... Pá, era horrível, porque eu nunca mais me esqueço de um momento em que eu estava na fila para a cantina e tinha uma miúda que era cigana à minha frente, ela era pequenita e daquele grupo de ciganos que nós estávamos habituados a ver, de pessoas ciganas, ela distinguia-se por ser... Como é que eu digo isto sem parecer bem mal? Pronto, apresentava-se de uma forma diferente, ou seja, dava para perceber que ela era da comunidade por causa dos cabelos muito compridos e sabia-se. E lembro-me da amiga que estava comigo a perguntar-lhe, olha, tu és cigana? E a resposta dela, ela tinha pai 6 ou 7 anos, e a resposta dela foi, sim sou, mas eu não faço mal. E eu até me arrepiei agora. Tipo, eu tinha pai 10 anos na altura, ou 9, e eu fiquei tão chocada com aquela resposta, porque foi do género, tipo, claro que não fazes. Tipo, para mim era tão óbvio, tipo, porque é que o facto de seres da comunidade da etnia cigana farias mal. Mas pronto, isso estava muito, muito enraizado na nossa escola e eles eram muito postos de parte, muito, tipo, completamente. Lembro-me deles passarem por alguém e se encostassem, tipo, encontrei sem querer as pessoas, era uma coisa horrível, tipo, espero que isto já não aconteça, mas que era assim, uma tradição na minha escola, tipo, uma pessoa da comunidade cigana tocava em alguém e a pessoa ficava tipo, passa ao outro e não há mesmo. Racismo. Sim, puro e duro e nunca, ou seja, embora eu tenha crescido ali, para mim nunca foi normal. Por isso é que eu acho às vezes estranho a ideia de que fui educada assim, portanto nunca vi mal nisso, mas lá está, eu acho que há sempre extremos de... Ou seja, se tu não consegues ver que aquelas pessoas são pessoas que se magoam como nós, ou como tu... Sei lá, ver aquilo a acontecer era sempre uma coisa que me entristecia tanto e que me incomodava tanto, e quando aquela rapariga me disse aquilo, tipo, foi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela já estava preparada para... Ou seja, deve ser quase uma conversa que se tem em casa antes de eles irem para a escola, dizendo, olha, vais estar com estas pessoas que vão dizer isto sobre ti, achar isto sobre ti, portanto prepara-te ou protege-te. Portanto, isso sim acontecia muito ali naquela escola em Buliqueime, porque nós tínhamos um acampamento logo ao lado da escola. Sim, as crianças conseguem ser, eu acho que as crianças conseguem ser muito cruéis. Sim, porque não têm às vezes esta capacidade de empatizar, talvez tão exercitada, e era mesmo muito horrível. Mas pronto, olha, voltando à questão da moda, a prova de que a moda é uma coisa política, né? Porque vamos aqui dar. Pode ser assim uma pergunta um bocadinho cansada, principalmente para ti, acredito que sim, mas que eu sei que muita gente tem esta dúvida, que é onde é que te inspiras normalmente? Se é mais internet, redes sociais, se é na vida, se é na... Sim, é uma pergunta que me faz algumas vezes e eu até percebo, mas eu inspiro-me um bocado em tudo aquilo que me rodeia. Tanto pode ser vou na rua e as pessoas que me rodeiam inspiram-me,
um filme, um livro, ou seja, nem sempre é uma coisa óbvia, uma pessoa. Eu acho que é mais essa banalidade, entre aspas, do dia a dia, daquilo que me rodeia, acabar por me. Ou seja, sentimentos inspirar. também podem inspirar, que eu acho que é assim uma coisa que talvez não seja tão óbvio para muita gente, porque a moda e a roupa parece uma coisa tão física e objeto que de repente tu pensares, senti-me assim a ver um filme e se inspiram para me vestir de uma certa forma. Sim, eu acho que é super interessante e pouco explorado e partilhado. Sim. E depois há coisas mais óbvias e mais claras, não é? Por exemplo, eu lembro-me que eu vi o Tar. Tu ainda não viste esse ainda filme? não vi, mas tenho muita vontade, principalmente por tua causa. E esse filme, eu acho um filme incrível. Eu acho que o argumento é maravilhoso. Eu acho que é um dos melhores filmes de sempre. Mas em termos de guarda-roupa e estética, o filme também é incrível. É perfeito, eu acho perfeito. E eu lembro-me que estava a ver o filme, por exemplo, isso é uma coisa também muito, muito presente em mim. Eu sempre que vejo um filme, estou mesmo muita atenção. Estou sempre atento ao guarda-roupa. Ok, por acaso é daquelas coisas que me passa bem despercebido. E eu lembro-me de estar a ver esse filme e estar a pensar, eu quero todos. Para começar, eu tenho uma crush enorme na Cate Blanchett. Acho que ela é lindíssima. E super e ela, atenção, ela não é propriamente. Eu acho que isso é uma das belezas do filme. Ela não é uma personagem nada consensual. Ou seja, não é uma pessoa que toda a gente gosta. Eu acho que há quem a considere má pessoa, há quem a considere boa pessoa. É uma personalidade real. Não. Não? Eu acho que não. Eu achava que era tipo biografia. Eu acho que não. Okay. Mas poderia ser. Tá mesmo, o filme está muito bem feito. Eu lembro-me que o tempo todo eu quero usar todos os outfits que esta mulher está a usar. E depois saí do filme e lembro-me que foi fazer. Por exemplo, se é uma coisa que eu procuro muitas vezes. Depois do filme, quando eu gosto muito do guarda-roupa, eu vou à procura de peças parecidas. Não é de peças parecidas, vou à procura de frames do vídeo, do filme, de outfits que eles utilizaram assim, para me inspirar e para ter, entre aspas, numa pasta de inspiração. E aí, por exemplo, voltamos um bocado outra vez para a política, de ser importante a representatividade ser uma coisa tão importante. Eu lembro-me que eu fui ver o filme do Bob Dylan, que eu amei, e o guarda-roupa também foi uma coisa importante nesse filme. E eu lembro-me que via Monica Barbaro, que é a que faz de Joan. Sim. Joan ou Joan, não sei dizer o nome. Pessoal, é de manhã, não me exijam demasiado. E ela estava a usar umas Capri Pants. Sim. Umas calças daquelas tipo até ao joelho assim mais justas, que foi uma coisa que eu nunca achei que me ficasse bem, porque eu sei que não parece, porque eu engano, eu pareço super alta no Instagram, mas eu não sou assim tão alta, e eu acho que aquilo só fica bem em pessoas que são assim mais altas e têm a perna alta e não sei o quê. Mas eu gostava de ver nessas pessoas, mas nunca gostei de ver a mim. E depois vi, e há uma cena em que ela usa umas Capri Pants, acho que até são de ganga, e ela, apesar de ser super magra, claro, ela tem um bocadinho de anca e assim. E eu também tenho, e gostei imenso de ver com as calças. Fiquei, fogo, se calhar até podia utilizar. E lembro-me que depois encontrei umas e utilizo-as às vezes. E se eu não tivesse visto uma mulher com um corpo mais semelhante ao meu utilizar aquela peça de roupa, provavelmente só tinha aceito. Sim. Só tinha aceitado, acho que é assim porque tem um verbo auxiliar, que seria uma peça que nunca ficará bem na minha forma ou formato de corpo. Portanto, também é uma coisa, a moda também é uma coisa que está sempre, que eu tenho sempre atenção em tudo aquilo que me rodeia, por isso eu também acabo por ir buscar inspiração a tudo aquilo que me rodeia. Às vezes viajar, por exemplo, é uma coisa que me inspira imenso, e estar em contacto com outras formas de vestir, ou são coisas que... E o meu próprio estilo eu também não acho que tenha um estilo hiper mega definido, ou seja, há umas fases em que eu gosto mais de umas coisas, outras fases em que eu gosto mais de outras. Sim, mas por acaso eu até sinto que tens um estilo
ou seja, não te vestes sempre igual nem nada que se pareça, mas há sempre assim uma linha condutora que é sim, muito sim. Inês, sempre. Aliás, acontece muitas vezes ir a lojas e ver certas roupas Sim, assim, e e pensar, isto é bem Inês. sim. Uhum. Portanto, eu acho que tens. Se calhar não consegues bem. Vai ser mais difícil nós conseguirmos perceber isso sobre nós. Sim, sim. Ok, então vamos agora aqui a uma ronda de perguntas rápidas. Ok, Não vale espreitar. ok, não vi. Então, última coisa que te irritou profundamente. Carlos Moedas a falar no Jornal Nacional sobre a tragédia do Elevador da Glória. Última coisa que te fez rir. Foi um certo da série Fleabag que eu vi no TikTok hoje de manhã, que eu acho que é uma das séries mais geniais de sempre. Eu adorava poder vê-la pela primeira vez outra vez. É daquelas poucas. É perfeita. Pois é. E é uma série humorística. Eu não gosto muito de séries Pois, mas é um humor de muito comédias. específico. Essa série é Eu perfeita. também não adoro. Ou seja, eu vejo algumas de comédia, mas é sempre a minha série de comer, porque eu não consigo comer e ver coisas porque quero estar atenta. Sim. Então, imagina, vi Friends, na altura em que vi Friends, em 2000 e tal, passo, a comer, agora estou a ver Modern Family. É tipo Anatomia de Grey. Sim, esse tipo de coisas que tipo, se perder ali uns minutos não me faz muita aflição. Mas Fleabag não é o caso, merece a atenção toda. Essa série é perfeita. Um sonho que ainda não realizaste. Criar newsletter. Melhor filme que viste nos últimos tempos. Posso ir ao Letterboxd? Olha, eu acho que Homem com H, sem dúvida. Eu quero muito ver. Sem dúvida, esse filme absolutamente perfeito. O Vitória, estou só a dizer filmes brasileiros, entretanto, mas os dois incríveis, amei esses dois filmes. E também um filme que por acaso não se falou muito, que se chama não sei dizer este nome. Soleiman. Oh meu Deus, Story. Que é a história de... E é o nome do rapaz que eu não sei dizer. Mas eu posso mostrar até o cartaz. Dá para ver? Não sei se está a dar para ver. Podes pôr... Sim, eu ponho o póster aqui a aparecer. É um murro no estômago o filme. Mas foi dos melhores filmes que eu vi este ano, sem dúvida. E depois aqueles mais comuns, tipo I'm Still Here. De repente vi imensos filmes brasileiros ainda estou aqui. Vi imensos filmes brasileiros este ano, mas eu consumo muita cultura brasileira, portanto não é estranho. Eles são muito bons. Mas sem dúvida que foram assim filmes que eu gostei muito de ver nos últimos tempos. Melhor série que viste também nos últimos tempos? Série ou temporada? The Bear. Acho eu. Ou The Severance também. Pois é, eu tenho imensas em lista de espera porque não tenho tempo nem para ver filmes, muito menos para séries. E tenho The Bear e Severance e White Lotus. White Lotus também gosto bem, mas lá está. Eu gosto muito. Ai, caralho. Eu gosto muito, mas The Bear e Severance para mim está. Então é superior. Next level. Né? Jeremy Allen White ou Harris Dickinson? Jeremy Allen White. Se só pudesses ver uma peça de roupa, qual serias? Já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Eu antes dizia sempre blazer, mas agora acho que vou dizer casaco cabedal. Melhor cidade que já visitaste? Eu tenho sempre a mesma dúvida, que é Paris ou Bolonha. É muito difícil para mim decidir entre estas duas. Porque eu morei em Bolonha e eu acho que a essência da cidade tem muito mais a ver comigo, mas eu sou uma eterna apaixonada por Paris. Okay. Eu ainda tenho que encontrar esse Paris que toda a gente fala, porque nunca encontrei. Eu tenho esta missão de vida, que é tornar todas as pessoas que não gostam de Paris vão comigo e passam a gostar. Eu gosto de Paris pelos museus, já está ótimo. Agora, eu vou dar uma última chance a Paris. Juro, bora e um fim de semana às duas a Paris, por favor. Ai, adorava. E vamos fazer um vlog que é ensinar a Bárbara a gostar de Paris. E depois no final da viagem, vamos com esse objetivo. E no final da viagem dizes veredito final. Olha, era muito Podíamos fixe. Combinar um fim de semana, porque Paris é... Para o ano, a ver se eu estou menos falida. Mas eu acho que uma das razões pelas quais eu nunca gostei de Paris é porque eu vou sempre no inverno. Sim, eu da primeira vez que fui... Atenção, estou a dizer isto, da primeira vez que fui a Paris não gostei muito. E também foi no inverno. É porque está sempre tudo molhado, tudo bedungado, as árvores não estão verdes, é tudo muito sombrio. Então acredito que isso tenha influência. Eu já fui 3 vezes e foi sempre na mesma altura. Mas pronto, vou escolher Bolonha. Animal preferido? Gatos pretos. Amiga preferida? Estou a brincar.
Tens de responder agora. Tenho aqui facas. Estamos... Bárbara Cardoso! Não fui nada ameaçada enquanto dei esta resposta. Como as amizades não são só feitas de ódio, nós também temos assim muitos amores em comum e 2 deles são o cinema, como já deu para perceber, e a literatura também, que pelo menos na minha vida é assim uma coisa mais recente, porque eu sempre gostei mais de escrever do que de ler. Acho que também não fui muito estimulada ao longo da minha vida para isso. E nos últimos 3 anos, comecei a ler muito mais, e uma das principais razões foste tu e o meu filho. Pronto, uniram-se assim sem saber para eu começar a ler. Eu acho muita graça, porque eu acho que nós somos muito mais compatíveis no cinema do que na leitura, sim, sem dúvida. há muitos livros que a Inês já me recomendou dizer: Bárbara, lê isto, vais gostar, eu nem tenho dúvidas. E depois eu leio e não gosto. Mas eu acho que o meu problema também é um bocado esse. Já estou a aprender, eu não posso dizer vais adorar. Sim, eu acho que as expectativas sempre porque depois tu vais muito. com uma expectativa muito grande. Sim. E depois ficas desiludida. Mas mesmo assim, ao preparar este episódio, eu percebi que muitos dos meus livros preferidos que eu já li nestes últimos anos foste tu que me recomendaste. Porque eu só me lembro de todos os que eu te recomendei. Pois, isso é a prova de que as pessoas focam sempre na parte negativa. Tenho aqui Coisas de Loucos, de Catarina Gomes, Eliette, de Dulce Maria Cardoso, Little Life, que também eu lembro-me de tu partilhares nos stories que querias ler esse livro, e eu ficava, ai, que capa estranha, tipo, parecia aquelas capas tipo Nicholas Sparks, tipo, ela quer ler isto. Então, não me recomendaste diretamente, mas por tua causa fiquei atenta ao livro. Pequena Coreografia do Adeus, Balada para Sophie, O Acontecimento, que tu me recomendaste durante anos, e Se Esta Rua Falasse, de James Baldwin. Que estou a ler agora o Quarto Giovanni. Perfeito. Portanto, a prova de que eu não sou do contra. Ok, mas por acaso, alguns dos meus livros favoritos, eu acho que dos últimos tempos, eu acho que também foste tu que me recomendaste. Estrela Sem Deus. Já foste Centenário, é perfeito. Agora só me estou a lembrar desse. Também leste o Avesso da Pele. O Avesso da Pele, mas também é dele, portanto estava à procura de outro autor. Mas houve vários livros que tu também me recomendaste que eu também fiquei assim apaixonado por eles. Claro que temos algumas discórdias, mas eu juro por tudo. Eu acho que mesmo assim há mais livros que eu te recomendo e tu não gostas do que mais livros que tu me recomendas e que eu não gosto. Não achas? Porque eu tenho melhor gosto que tu. Não, porque eu acho que a nossa divergência na leitura, eu acho que nós procuramos coisas diferentes quando estamos a ler livros. Não sei bem o que é que tu procuras ou o que sentes enquanto estás a ler, mas para mim, e não sei se é a forma certa de ler ou não, nem se é a forma certa, mas eu dou muita importância à forma, à beleza das... Ou seja, eu já li, por exemplo, A Little Life. Não é um livro que eu acho que esteja escrito de uma forma particularmente bonita. Tipo, pois, e depois vais Walter Ugumem e é exato, poesia que tu não prosa. gostas de Walter Ugumem. Lá está, as minhas 2 melhores amigas, a Inês e a Simone, que são iguais, as 2 eu tentei que elas lessem Walter Ugumem. Eu leio, atenção, eu continuo a ler. Mas não adoras particularmente. Mas não me convence, pá. Prontos, e para mim eu dou mesmo muita importância à forma do texto. Eu acho que não é tanto àquilo que damos importância, eu acho é que nós valorizamos coisas, por exemplo, em termos de formato, que eu acho que é o que estás a falar, de forma, mais do que conteúdo, tu valorizas essa questão poética. Sim. À volta da forma. E eu gosto muito de livros que são acessíveis. Livros mais, não sei se calhar, eu não gosto muito de ser simples, porque eu acho que uma escrita mais clara pode ser complexa, não é mesmo? Mas isso é uma coisa que eu claramente aprecio. Eu também gosto, por exemplo, aquele livro que eu adorei, tu não gostaste, brasileiro, A Palavra que Resta. Eu acho que essa escrita não é nada simples, é muito mais complexa e aliás, poética. Eu tive muita dificuldade e eu adorei esse livro. Mas eu acho que eu estou-me a lembrar de algumas autoras que eu adoro, que têm uma escrita super simples, Sally Rooney, Leila Slimani, e que tu não gostas particularmente. E eu gosto, razões pelas quais, não sei. Um dos motivos que me faz gostar tanto delas
para além de eu adorar os temas sobre os quais elas escrevem, mas isso já é conteúdo, não é tanto forma, é elas terem uma escrita muito acessível e que toda a gente compreende, porque isso atualmente é uma das coisas que eu estou a valorizar muito, isso atualmente, as pessoas terem uma escrita acessível. Por isso é que, por exemplo, ler Agostina Bessa Luís me irrita solenemente. Mas eu também, lá está, eu dou muita... Por isso é que eu gosto, por exemplo, de Saramago. De Saramago, porque as pessoas acham que ele é muito... É um equilíbrio muito fixe. Complexo, mas eu nem acho que ele seja assim Há tão livros complexo. mais complicados que outros. Por exemplo, eu não sei se tu já leste o Evangelho segundo Jesus Cristo. Esse ainda não li. Dos que eu li, também não li a obra toda, mas dos 7 ou 8 que eu já li, para mim esse é o mais difícil, porque eu acho que propositadamente ele se tentou aproximar muito da forma da Bíblia. Da escrita da Bíblia. Então ele é um bocado encaracolado e às vezes tens de voltar atrás para perceber, mas no geral eu sinto que ele tem um equilíbrio perfeito entre não ser tipo simplório, ou seja, nem demasiado. Mas, por exemplo, porque também me irrita esses casos em que tu lês. E há pouco tempo li um livro que foi assim, que me irritou por isso, que foi a História de Roma, da Joana Bertel. E ela é mesmo, é uma das bandeiras dela, é utilizar palavras que estão a cair em desuso, porque ela acha que pronto, não se deve esquecer essa parte do património. Mas foi penoso, foi irritante. Sim, porque eu acho que de repente é isso. Eu acho que quando de repente isso se torna maior do que a história... Ou seja, foi um obstáculo constante, porque perdes um bocado o objetivo. Tu estás ali a tentar perceber o que é que aquilo está... O que é que está a acontecer e em cada página, tipo há 5, havia mínimo 5 palavras que eu nunca tinha ouvido, que nem fazia ideia. Sabes que isso também é uma das minhas lutas atuais, porque eu acho que há muita gente que se distancia da leitura por causa disso. Sim, e também há muita ideia de que para seres um bom leitor tens que ler os clássicos. E eu adoro clássicos, eu sou uma pessoa, eu adoro clássicos, eu adoro Dostoiévski, esses clássicos que a linguagem não é a mais fácil. Portanto, eu também gosto disso, mas eu tenho vindo a gostar ultimamente muito de escritas assim acessíveis e com palavras que toda a gente conhece e que toda a gente compreende o significado, porque eu acho que depois consegues trazer complexidade aos temas de outra forma. Sim, por exemplo, o Canção Doce, que eu sei que tu não gostaste assim tanto, para mim esse livro arrebatou-me de uma forma, porque eu acho que explora uma das coisas que eu acho mais interessantes no ser humano, que é a complexidade do ser humano e não existir más pessoas e boas pessoas. Sabes? É muito mais complexo que isso. O mundo não se divide em branco e preto, nem em coisas boas e coisas más, nem coisas feias e coisas belas. Eu percebo que exista essa escala para tu te conseguires movimentar na sociedade. Eu percebo que seja importante incluir esses conceitos, mas eu adorei o livro por causa disso, porque tu saltas de uma perspectiva para outra e eu acho que nunca consegues definir até ao final do livro: esta pessoa fez uma coisa boa, esta pessoa fez uma coisa má, esta pessoa é má pessoa, esta pessoa é boa pessoa. Não há uma que está certa e uma que está errada. É tudo uma coisa cinzenta que tu às vezes percebes a perspectiva de um lado, outras vezes percebes a perspectiva do outro. E isso para mim foi genial, percebes? Eu achei tipo, uau, esta pessoa está aqui a demonstrar isto. E eu acho que isto é uma coisa que está sempre... As personagens da Leila Slimani, ela fala muito sobre... Para começar, ela fala muito sobre personagens femininas, se não mesmo sempre. E eu acho que ela explora muito, muito bem a complexidade da mulher. Percebes? Que não é uma coisa simples nem básica, nem que tu possas dizer ela fez uma coisa má, por isso é má pessoa. Sim. Que é assim que o livro começa assim, não é? Começa com uma tragédia que à partida toda a gente diria esta pessoa é má pessoa porque fez isto. E depois ao longo do livro tu vais saltando de perspectivas e acho que tu consegues empatizar com ambos os lados. E isso para mim foi incrível no livro. Por isso é que eu adorei o livro. Eu adoro Leila Slimani. Pois eu tenho que ler mais livros dela, porque pronto. É como a Sally Rooney, ainda estou na luta de tentar perceber se gosto ou não, porque já tive um caso em que adorei, outro em que odiei, e depois li aquele conto que gostei, mas pronto, como é um conto, é pequenino, é difícil. Mas o último livro dela tornou-se automaticamente um dos meus livros favoritos, o Intermezzo. Tenho muita curiosidade, e fala sobre luto, não é? Também, fala sobre várias coisas. A Sally Rooney explora um bocado sempre os mesmos temas, que eu não acho cansativo, porque são temas super atuais e eu acho que sobre os quais a nossa geração se debruça,
portanto, eu acho também por isso Sim, que eu os gosto livros tanto dela dela. são super, super atuais. E eu adoro mesmo a forma como ela escreve, os temas que ela explora. E este livro, para mim, é mesmo assim tipo, ela conseguiu atingir a obra de arte, percebes? Neste livro, para mim. E eu quase que chorei com o final do livro. E Tu és uma pessoa que costumas incrível. chorar com livros? não. E Eu não com- e com costumo filmes? chorar no geral. Ok. Eu não choro. Eu não choro. Não, não é nada disso. Eu choro muito quando estou irritada. Eu tenho muita facilidade em chorar quando estou irritada, mas tenho pouca facilidade em chorar por tristeza. Há alguns triggers que eu tenho, tipo velhotes, são um trigger muito grande e eu consigo chorar com vídeos da voz no TikTok. Mas no cinema já chorei. Por exemplo, eu chorei. Houve um filme que eu vi o ano passado que chorei compulsivamente no cinema, que foi Ainda Teremos o Amanhã, acho eu. There's Still Tomorrow. Se Ancora Domani, em italiano. E eu chorei compulsivamente no final deste filme. E já não chorava assim há muito tempo no cinema. E depois há outros filmes que também me fizeram chorar que não há propriamente. Pá, eu chorei com o filme. Eu acho que foi a primeira vez que eu chorei muito no cinema. Foi com A Star Is Born. Mas esse é. Mas não seria o estilo de filme que me faria chorar, sabes? Mas eu acho que quem não chora nesse filme não tem coração. Mas eu também sou suspeita porque eu choro em todas as lá situações. está, mas eu não choro assim com. Mas aquilo é bem pesado. Aquilo é bem. Fogo. Eu acho que eu estava tão empenhada no filme porque eu também não gostava do Bradley Cooper e nesse filme Eu acho que gostei. ele foi o turning page na carreira então dele. eu estava tão envolvida com o filme, que é uma história que até o filme é um remake. Sim. Que de repente eu já estava tão embrenhada e eu acho que também na altura estava muito preocupada com o namorado que tinha na altura porque eu estava a passar por uma fase depressiva e eu acho que depois acabei um bocado por Relacionaste. me relacionar dessa forma. Pá, eu chorei imenso também e eu lembro-me que fiquei o filme está de longe de ser um dos meus filmes favoritos, sabes? Mas às vezes parece que nem são os teus filmes favoritos que te fazem ligar assim esses interruptores. Eu acho que às vezes também tem a ver com a fase da vida em que estás e assim. Aliás, e filmes... há muitos filmes, muitos não, mas já aconteceu várias vezes, por exemplo, um exemplo específico de que o ter visto em alturas diferentes fez-me ter opiniões totalmente diferentes em relação ao Black Swan. Ou seja, eu vi, era tipo meio adolescente, ainda por cima vi com a minha mãe. Não, eu vi com uma amiga minha. E vi aquele filme, coitadinho, ainda sem cultura cinematográfica nenhuma, eu vi que tipo, que maluquice foi esta, que horror, odeio este filme. E depois revi, já estava com o Ricardo pai há 3, 4 anos, revi o filme e achei super fixe. Então pronto, isso claro que também tem. E há muitos filmes que eu vi no passado, mas mesmo já com o Ricardo, mas em que eu se calhar era mais imatura, ou pronto, estava numa fase diferente, que eu não gostei ou que me esqueci e que sei que se rever agora tenho quase certeza que vou gostar. Mas pronto, continuando isto dos filmes, qual foi assim o filme que mais te marcou? Não tem necessariamente de ser o teu favorito. Foi... eu tenho uma lista. Imagina, faz-me esta pergunta tantas vezes que eu queria uma lista para proteção. Mas o que mais me marcou é fácil. O The Worst Person in the World foi um dos que mais me marcou. Eu fui ver ao cinema. Eu lembro-me que saí da sala de cinema e se calhar isto é uma ideia um bocado egocêntrica, mas acho que há uma coisa que esse filme passou muita gente foi acabaram de fazer um filme sobre mim. Sim. O que é isto? Eu adorei esse filme também. E depois o In the Mood for Love, que é um dos meus filmes favoritos, que eu tenho uma tatuagem e tudo, porque esse filme abriu umas portas a uma nova forma de cinema que está muito presente nos filmes asiáticos, que é uma história muito mais lenta, onde existe menos ação, mas que às vezes a concentração das emoções está toda lá. Eles são muito subtis e a atenção ao pormenor. Esse filme fala sobre amor e as personagens não se beijam uma única vez. Percebes? E há uma tensão presente no filme que isso foi muito transformador para mim, esse filme nesse aspecto. Eu acho o filme lindíssimo, mas também acho que há muita gente que não gosta porque é muito parado. Pois, e assim. Eu acho que é um estilo de filme muito diferente daquilo que nós estamos habituados a consumir. Tem que se exercitar
aguentares não estar sempre a ser super estimulado. Eu lembro-me, estavas a falar desse filme e fez-me lembrar um filme que também é asiático, agora não me lembro do nome do realizador, que se chama Tal Pai, Tal Filho. E que também é isso, é tipo, quando tu estás a ver, parece que não está a acontecer propriamente nada por ir além, mas depois eu lembro-me que há um pormenor dos copos e das palhinhas e da forma como os filhos, tipo, que havia um que mordia a palhinha e o outro não, e isto é importante depois no decorrer da história, mas também me lembro de sentir isso que tu sentiste de, tipo, é possível ficares completamente embasbacada com o pormenor de um copo e com uma palhinha, e de que não precisava tipo explosões ou tipo choros compulsivos. E depois outros que me marcaram, porque os filmes marcam-me por motivos diferentes também. Eu lembro, por exemplo, que o Zone of Interest também me marcou imenso, porque eu gosto sempre de filmes que exploram temas que até podem ser óbvios e comuns, mas de uma perspectiva diferente. E esse filme é um filme super violento, em que não acontece zero violência durante Sim, não vês nada acontecer. O filme. E isso foi uma coisa que eu fiquei mal disposta a ver o filme. E eu lembro-me que a minha crítica, eu depois fiz uma review e até escrevi alguma coisa do género: quando o ato violento é a vida banal. Porque é um bocado isso que o filme mostra, não é? E isso para mim foi o que mais me impressionou. A banalização do mal. Nesse filme foi não só isso, essa subtileza, que não era nada subtil, mas o facto de já se terem feito tantos filmes sobre este tema e deles terem conseguido encontrar uma perspectiva que nunca tinha sido, ou pelo menos que eu nunca tinha visto explorada. Isso foi o que mais me impactou nesse filme, e foi engraçado porque eu gostei muito do filme, mas eu apanhei uma seca no filme, mas tipo uma seca que eu sei que foi intencional e que não me fez não gostar, mas eu estava lá e estava tipo, fogo, estou a ver a vida tipo, desta gente. Eu estive super desconfortável o filme todo. Sim, é isso. E aquela fase final em que ele está a descer as escadas. É essa cena. E quando ele olha para trás, é bem tipo, oh my god, isso é muito fixe. E depois, por exemplo, outro filme que me marcou imenso, só porque para mim o cinema também é só isto, foi o Challengers. Que é um filme, não é nada profundo, mas eu acho que está muito bem contado. Em termos de cinematografia perfeita, prende-te muito, e há ali um, digamos assim, um plot twist, não é bem um plot twist, mas chegas ali a uma parte da narrativa que é tipo... Sim, um clímax. Exato. E que eu também fiquei com aquela sensação de fogo, nunca mais vou viver isto pela primeira vez. Eu também gostei muito desse filme. E que eu fiquei completamente obcecada. Eu fui ver esse filme 2 vezes ao cinema. A sério? Sim. Foi o nível eu acho que nunca fiz isso na vida. Com que eu fiquei com o filme. E todos os filmes que eu disse são todos filmes super diferentes, e marcaram-me todos por razões diferentes, sim. E qual é para ti o filme mais sobrevalorizado? Assim que te lembres. A trilogia aquela trilogia do Before Sunrise, Before Sunset. Imagina, eu não consigo ter uma opinião muito formada porque eu só vi os 2 primeiros e só vi uma vez cada um, há muito tempo. Eu acho que é clichê e que está tudo bem, ok, o amor também é clichê, mas sei lá, há filmes sobre amor tão melhores que esses, e esse é um filme que toda a gente fica, oh meu Deus, eu adoro os filmes. E eu gostei muito do primeiro, nunca ao ponto de ter uma obsessão nem de ser o meu filme favorito, mas lembro de ter visto o primeiro e de ter gostado. Mas para mim o filme mais sobrevalorizado é o Inception. Eu acho que é daqueles filmes mais normais das pessoas amarem, dizerem que é o Paprika. O Paprika é um filme de animação, já não sei se é japonês ou não sei, mas é tipo Estúdio Ghibli, estás a ver? Não, acho que não é do Estúdio Ghibli, de repente estou aqui a dizer todas as coisas erradas, mas foi um dos filmes que inspirou o Inception. E é muito fixe. É que o Inception, olha, foi daqueles casos em que eu vi o filme e não gostei, e depois passaram-se bué anos e eu só via toda a gente a dizer, é o meu filme favorito, foi por tipo, pessoas próximas a mim do género, foi por isto que eu me quis tornar realizador. Mas será que fui eu mas que eu não acho percebi? Que há alguns filmes desses, não é? Pois, mas eu fui ver... Porque eu acho que são pessoas que não têm muita cultura cinematográfica, ou seja, são pessoas que veem muito o mesmo estilo de filme, ou seja, sobretudo filmes americanos. Sim, depois quando quando de repente há um que se foge um bocadinho à norma do filme americano, é... Sim, mas por exemplo, quando eu vi o Inception, eu era essa pessoa.
E aquilo E mesmo achei, nessa altura não achaste sim, assim... achei tipo, foi tipo médio baixo. E depois revi, passados esses anos do género, houve alguma coisa que eu não percebi, só pode. Revi e ainda achei pior. E depois achei uma seca. Epá, enfim, desculpem se vocês gostam, porque eu sei que a probabilidade é muito grande. Sim, mas eu acho que é... ambas tocámos aqui em pontos frágeis. E sim, Before Sunrise e essas coisas todas também há muita gente. Vai por mim. Tenho o livro que eu estou a ler, que é a biografia da Maria Teresa Horta, que é genial. Super fixe. Eu adoro. Ela já era uma das mulheres que eu mais admirava e admiro ainda mais. E tinhas razão, nós falámos mais uma vez uma coisa que nos distingue. A primeira parte foi Sim. da parte mais do trio e a mim está-me a atrair ainda Pois, mais a segunda Eu parte. gostei da primeira metade, que é mais sobre o passado, sobre a infância. A primeira parte para ti de ser muito mais atraente porque é mais sobre a vida dela, a infância, não sei o quê, e a minha segunda parte estar a ser Da política. Sim. E... Não, eu também fiquei Estado super. repressivo, etc. Aquelas partes sobre a PID e não sei o que impressionaram. Uma pessoa sabe o que é que aconteceu, mas é diferente Sim, quando tens primeiro ali. quando tens um testemunho de pessoa que passou por isso é sempre super impressionante, sim. Depois, vou sugerir também a exposição que está na Gulbenkian, da Paula Rego e da Adriana Varjão, que vai sair dia 22 de setembro, portanto apressem sair, eu acho que vale muito a pena ir. Foi uma das exposições que eu mais gostei de ver nos últimos tempos. E vou deixar mais uma recomendação. Vou recomendar um filme, já que estivemos a falar tanto de cinema. Vou recomendar, para além de todos aqueles que já falámos, acho que vou recomendar o Perfect Days. Viste esse filme? Ainda não. Está na Quero Filmin. muito. Pois eu sei. Diz para o meu marido parar de trabalhar que eu vejo. Gostei muito desse filme, acho que é um filme muito bonito. Top 3. Quero que partilhes connosco coisas que te fazem perder a paciência instantaneamente. E podem ser assim coisas tipo bué superficiais, bué tolas, mas que te irritam solenemente. Uma são tops, Tops. tipo top 3, top 4, top 5. Não tipo tops, mas Bluetooths, bué tops. Tops do que quer que seja. Dá-me um top, não sei o quê. Odeio. Desculpe. Odeio. Dá-me um top 3 de filmes, dá-me um top 3 de música. Eu odeio ter que escolher coisas, ok? Ok, Odeio percebo. ter que selecionar. Filmes e livros e músicas eu percebo. Eu prefiro que me digam, eu quero ver filmes que me façam sentir Sim, isto. um quero filme ver sobre filmes este neste tema. mood, Sim, Pronto. totalmente. É mais fácil para mim, mas tops são coisas que eu odeio. Portanto, olha, obrigada. Pessoas que acham tudo cringe. Ai, sim. Gen Z, esta é para vocês. E Carlos Moedas. Estamos com um ódio bastante... Pá, por favor, não permitam o homem ser presidente da Câmara de Lisboa outra vez. Por favor, eu nunca vos pedi. Pá, sim. Sabes que a única coisa boa neste desastre que horror, não é? Eu acho que é o facto de isto ter acontecido pode ter aumentado as chances dele sair, pelo menos espero ao eu. mesmo tempo ele foi chorar ao Jornal da Noite, posicionando-se como a grande vítima deste desastre, portanto. Não sei se as pessoas não vão ter penas dele. O Montenegro fez o que fez e foi reeleito. Pois é verdade. Não há motivos Não para há termos mais tops, esperança. era só de coisas que me irritam. Sim, mas se quisermos... Não. Para quem não gosta de tops, Pensava que ias dar mais opções. posso partilhar os meus. Quero partilhar Então, os teus. número 1, interromper-me enquanto falo. Imagina, quando estamos a uma conversa é ok, agora quando estou no meio de raciocínios... Principalmente se forem homens. Sim. Normalmente são. Mas eu não falo, agora que penso, eu não falo muito com homens, eu não tenho muitos homens na minha vida. Que sorte a tua. Só tenho tipo o meu marido e tenho o meu filho, que ainda não se considera bem homem, mas interrompe Mas muito. consegues falar com ele. Não é muito diferente da maioria dos homens, na verdade. E tenho um amigo, homem só. Com o meu avô não falo bem. Pronto. Trauma bonding. Pai não tenho, nunca visto, nunca avistado. Em número 2, pessoas demasiado esquisitas com a comida. Pá, é um turn off gigante. Também me chatei um bocadinho. E por último, e esta é para ti, tu atacaste-me com os tops, mas eu também te atraso com esta, se bem que estás melhor. Atrasos. Fogo, estou muito Pois é. melhor. Não, nem se Muito compara. Eu não melhor. lembro da última vez que te atrasaste, na verdade. Mas os primeiros, 4 dates que nós tivemos juntas, tu nunca Ou chegaste se calhar é menos... porque tens pessoas piores que eu atualmente. Tema tenso.
Mas essas pessoas não se atrasam, simplesmente não Não aparecem. vão. Ok. Mas eu acho que os primeiros 4 encontros que nós combinámos, nunca chegaste menos de meia hora atrasado. Ei, tanto. Mas nem sequer vou questionar. Espero que tenham gostado. Se Tenho querem que a Inês gostado. volte, digam nos comentários. Eu sinto que ficou também muita coisa por falar, mas sinto que este é assim foi uma boa introdução à tua pessoa e espero que Muito tenhas curiosa. gostado. Adorei, como sempre.